Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez estamos aqui começando o programa Na Mira da Verdade. Esse programa que tem respondido às mais diversas questões bíblicas, teológicas e tudo respondido à luz da palavra de Deus. Portanto, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser. Já nos conectamos com o Brasil e o mundo pelas ondas da internet e da TV espalhada pelo nosso país. Muito obrigado pela sua audiência e quem está ali, pronto, preparado para responder as suas dúvidas, baseando-se na palavra de Deus, é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Obrigado ao nosso telespectadora por acompanhar o programa. Esperamos que as respostas de hoje sejam importantes para a sua vida, não é? Que Deus, por meio da sua palavra, mostre aquilo que você precisa saber, quem sabe para resolver um problema, tomar uma decisão, não é? Então envie as suas perguntas, vai ser um prazer para nós ajudar você. Hoje no mundo é muito fácil você ter informação. Através da internet, com certeza você tem muitas informações. Só que muitas vezes há um conjunto de informações que, ao invés de elucidar alguma coisa, acaba complicando. Essa é uma delas. Por exemplo, quando cita-se a ideia de que na segunda versão da lei que Moisés desceu do Monte Sinai, essa versão onde diz que foi escrito com o dedo de Deus em Êxodo 31 ali no verso 18, diferentemente de Êxodo 20 que Deus ditou as leis, acabam trazendo dúvidas. Será que foi diferente a segunda versão da primeira, aquela que Moisés quebrou as tábuas por causa da idolatria do povo? Professor Leandro Quadros, esse é um assunto que está aparecendo aí. Tem alguma divergência da primeira lei ditada por Deus e da segunda lei escrita por Deus que Moisés trouxe do Sinai? O que algumas pessoas desinformadas não sabem é que a primeira versão da lei, ela não foi dada só de forma oral, ela foi dada também de forma escrita. Agora, digamos que isso não tivesse acontecido. Qual é o problema? Será que as palavras faladas de Deus não têm a mesma autoridade que as palavras escritas por Deus? Você vê a insustentabilidade de um argumento desses, né? Porque é ridículo que seja. Tem que usar a palavra ridículo. Digamos que Deus tivesse dado a lei só de forma oral em Êxodo 20. E aí ele dá de forma escrita só em Deuteronômio 5. Então as palavras escritas de Deus têm mais autoridade do que as palavras faladas de Deus? Isso é uma coisa sem cabimento. Primeiro ponto. Segundo ponto, mesmo que Deus tenha falado com o povo de Israel, né? Ali do Monte Sinai, com aquela nuvem escura cobrindo a presença de Deus, falar dos 10 mandamentos, essa versão oral também foi escrita. Nós temos como provar isso em 2 textos bíblicos. Então, não existe uma versão só oral e uma versão só escrita. Existe sim uma versão oral, mas que depois foi escrita, e a segunda versão que é escrita. E nós vamos ver isso aqui agora. O primeiro texto, nós vamos ler 2 textos, Êxodo 31, 18 e Deuteronômio 34, 1 e 2. Olha, professor, eu estou vendo aqui, virei algumas páginas da minha Bíblia aqui, e você sabe que ali no capítulo 34 de Êxodo também fala, vai mostrando ali que Deus, como que Deus ordenou que fosse feito, né? Que Moisés cortasse as tábuas, que ele ia escrever. Dá uma olhadinha lá para você. Eu também tenho nesse, eu tô com ele aqui, esses 2 textos que eu falei que eu vou ler, Êxodo 31, 18 e Êxodo 34 e 2. Tu abriu um em Deuteronômio? Não, isso é em Êxodo 34, é que você falou Deuteronômio 5, né? Isso, eu vou ler esse Êxodo 34 também. Êxodo 31, 18 diz assim: E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Lá em Êxodo 20 é mencionada a parte oral da lei, Deus falando com o povo. Só que Deus não só falou com o povo, ele deu a lei escrita pelo seu próprio dedo depois que ele fala com o povo, de acordo com esse texto aqui. E quando você vai para Deuteronômio 34, o que acontece? Moisés desce com a primeira versão escrita da lei, tá? E aí, como o povo estava adorando um bezerro de ouro, ali em Êxodo 32, Moisés fica indignado e quebra
as tábuas da lei. E no capítulo 34, em 2, nós vemos claramente que Deus, além de escrever nas primeiras, ele escreve também nas segundas. E aí isso aqui destrói essa especulação absurda, né, de que a lei foi dada só numa versão oral primeiramente, depois escrita. Então isso significa que uma versão é superior à outra. Não tem cabimento. E até mesmo divergência, né, professor? Êxodo 34, 1 e 2. Então disse o Senhor a Moisés: lava 2 tábuas de pedra como as primeiras. Olha aqui, ó. Quer dizer que as primeiras, Moisés, apesar de Deus dar a lei de forma oral, nas primeiras também foi escrito algo, ó. E eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Quem lê isso aqui e não entendeu o assunto tem algum problema, com leitura muito sério, né? Então depois que ele quebra, Moisés naquela revolta por o povo ter traído a Deus, né, idolatrando, adorando um outro Deus em forma de bezerro, aí Deus fala para Moisés, ó, lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas, nessas 2 tábuas novas, não é? As mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. E o capítulo 31, 18 diz que foram escritas pelo dedo de Deus. Então não existe uma versão só oral da lei em Êxodo 20. Foi dada de forma oral, mas também foi escrita. E ela foi escrita por uma segunda vez por Deus. E aí a lei é repetida em Deuteronômio. E a única diferença que existe entre o decálogo de Êxodo 20 e Deuteronômio é que Deus, no 4º mandamento, acrescenta uma razão a mais para se guardar o sábado. O mais está tudo igualzinho. Por exemplo, aqui em Deuteronômio 5:12, diz assim, ó: guarda o dia de sábado para o santificar, como ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Aqui é igual. Só que lá em Êxodo 20, Deus dá uma razão. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Então lá, a razão para guardar o sábado é Deus é o Criador de todas as coisas. Aqui Deus dá uma outra razão, que não exclui a primeira, apenas complementa, porque Deus não deixa de ser Criador. Porque te lembrarás que foste servo, verso 15, na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Então, enquanto em Êxodo 20 a razão para guardar o sábado era o fato de Deus ser o Criador e o sábado ser um memorial da criação, em Deuteronômio 5, o mesmo mandamento do sábado está aqui, mas é apresentado com uma razão complementar. Guarde o sábado e deixe os outros guardarem o sábado, os seus servos, escravos e tudo mais, porque vocês também um dia foram escravos no Egito. Então, em Êxodo 20, o sábado é um memorial da criação, e em Deuteronômio 5, o sábado é um memorial da libertação do povo do Egito. Um memorial, podemos dizer até da salvação. Então, isso é a única diferença que existe. Os demais mandamentos, incluindo o não matarás, está do mesmo jeito em Deuteronômio 5 e em Êxodo 20, assim como com os outros demais mandamentos. Então, cuidado, amigo telespectador, telespectadora. Na internet tem muita informação, mas também tem muita desinformação. Não acredite de primeira naquilo que você lê. Compare com a Bíblia, com outras fontes, se você ler outro assunto, porque a internet ela abriga muita coisa boa, mas também abriga muita besteira. E você der crédito a essas coisas que não tem base na palavra de Deus, isso só vai afastar você
da Bíblia, de Deus, e aí isto é uma porta de entrada para a heresia. Aí entra uma heresia, você acredita numa doutrina falsa, isso aí vai minando a tua comunhão com Deus, e uma heresia puxa a outra, tá? O cara aceita uma crença errada, essa crença errada puxa mais uma, puxa mais outra, quando vê o cara tá fora da igreja, apostatado, não acredita mais em nada, né? Então tenha muito cuidado com isso. Vá sempre à Bíblia. Faça como os crentes de Bereia, em Atos 17:11. Veja bem, ó, Paulo e Silas eram totalmente dignos de confiança. Mas os crentes de Bereia, mesmo assim, eles iam todos os dias conferir na Bíblia se o que Paulo e Silas pregavam estava de acordo com a Bíblia. Então, se os bereanos tiveram o direito do benefício da dúvida em relação a Paulo e Silas, nós temos que usar o benefício da dúvida em relação a qualquer ser humano que nos transmita algum conhecimento religioso. É por isso que nós temos que ter um contato com a Bíblia, pessoal, né? Entendendo as regras básicas de interpretação do texto, contando com a ajuda do Espírito Santo, com algumas ferramentas como um manual bíblico, um comentário bíblico, um dicionário bíblico, e aí sim faremos um estudo sério da Bíblia e estaremos livres desse tipo de engano, né, que só atrapalha o cristão de continuar crescendo na sua caminhada cristã. Muito bem, estamos apenas começando. Para você participar do programa, você pode mandar as suas dúvidas pelo nosso SMS. O número é 12981510101. Você pode também participar pelo nosso Facebook, na mira da verdade.nt, lá no Facebook, e também